Querido, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Aleluia. Provérbios 28. Apenas o verso 18. Eu falei Provérbios 28, gente? Foi 28? Desculpa, é 29. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aqui à frente. Diz assim a palavra: não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo se perde, o povo deixa o engano entrar. Jesus amado. Aí, Pedro, quem saiu ali? Olha para mim, deixa ela lá. Olha para mim, gente. Olha aqui, volta sua atenção para mim. Não havendo profecia, o povo se corrompe, o engano entra, a mentira começa a prevalecer. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Vou ler de novo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém, querido? Desde muito tempo, o Senhor levanta pessoas para serem voz a outras pessoas. Antes do pecado, lá no início, lá no jardim do Éden, Deus criou o homem e disse ao homem: multipliquem-se. Se o pecado não tivesse entrado lá no princípio, todos os homens ouviriam a voz de Deus de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, sem nenhum tipo de confusão. Porém, o pecado entrou e o pecado desvirtuou o homem e a sua capacidade de ouvir a Deus. O homem foi vivendo sobre a terra e, com o passar dos tempos, o pecado foi aumentando, a iniquidade foi aumentando, o homem foi se distanciando cada vez mais de Deus, e aquela voz que o homem tinha no princípio foi se tornando algo cada vez mais baixa, cada vez mais distante para o homem. E Deus, querendo aproximar o homem novamente de si, fez o quê? Deus começou a levantar pessoas para que essas pessoas fossem voz dele na vida de outras pessoas. Amém? Amém, querido? Vocês estão comigo? Vocês estão prestando atenção? E por que Deus começou a levantar homens para conduzir a outros homens? Diga assim, para que os homens pudessem andar e viver com Deus. Amém? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Então, qual que é o objetivo de Deus levantar homens na sua vida? Qual que é o objetivo de Deus levantar vozes sobre você? Para te levar a caminhar e a viver com Deus. Amém? Só que antes de Deus levantar pessoas para ser voz dele na vida de outras pessoas, Deus primeiro precisa tomar esses homens para si. Diga assim: Deus
precisa tomar homens para si. Quem quer ser esse tipo de pessoa? Você quer ser voz na vida de outras pessoas? Então Deus precisa tomar você primeiro. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E amado, Enoque está no nosso meio? Não, mas Enoque fala até hoje. Você quer ser voz de Deus para essa geração? Deixa Deus tomar você, e ainda que você saia dessa terra, a sua voz continuará alcançando os homens. Mas Deus primeiro precisa tomar você. Amém? Diga, eu entendi, Senhor, essa palavra. E por que Deus toma essas pessoas? Para que essas pessoas se tornem oráculos do Senhor. O que é um oráculo de Deus? Essa palavra oráculo, ela não é só usada para o meio cristão. Muitas outras religiões também têm os seus oráculos. Seitas têm os seus oráculos. Oráculos são homens, são mulheres, são pessoas que ouvem divindades, as divindades, e esses oráculos são responsáveis por transmitir aquilo que eles ouvem. Você é um oráculo de Deus. Os primeiros oráculos não vieram do paganismo, ou de seitas, ou de outras religiões. Os primeiros oráculos foram oráculos do Senhor. Foram homens e mulheres do Senhor. O diabo só copiou isso. Mas para que você se torne um oráculo de Deus, Deus tem que tomar você para Ele. Por que Deus tem que tomar você para Ele? Porque Deus primeiro precisa encher você com as palavras dEle. Porque os oráculos do Senhor falam as palavras do Senhor. A Bíblia diz que você é um enviado de Deus, amém? Diga assim, eu sou enviado de Deus. E o enviado de Deus faz o quê? Ele fala as palavras de Deus. E o oráculo do Senhor expressa a vontade do Senhor através da palavra dele. Por isso, querido, que se você não tiver tempo com Deus, você jamais o ouvirá. Na verdade, deixa eu corrigir o que eu acabei de dizer. Você até vai ouvi-lo, mas você não vai ouvi-lo como ele gostaria que você o ouvisse. Os homens e as mulheres que são tomadas para serem oráculos de Deus, são homens e mulheres que se adaptam com a voz do Senhor. São homens e mulheres que se acostumam com a voz do Senhor. Não é uma questão de você ouvir a voz do Senhor uma vez ou outra. Amado, os homens e as mulheres que farão a diferença nessa geração são homens e mulheres que estão adaptados com a voz do Senhor. São homens e mulheres que se deixaram ser tomados por Ele. E Deus pode usar essas pessoas como sua voz nessa terra. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha os profetas, sim ou não? E os profetas no Antigo Testamento, eles eram aqueles responsáveis por transmitir os oráculos de Deus. Eles eram aqueles homens nos quais estavam face a face de Deus, atentos, com os seus ouvidos atentos àquilo que Deus falava. Elias chega a dizer de si mesmo, o Deus cuja face, perante cuja face eu estou. Elias era um profeta de Deus, portanto ele era um oráculo do Senhor. E os profetas no Antigo Testamento, eles tinham um poder de influência muito grande, assim como os profetas no nosso tempo também possuem uma influência muito grande. E se os profetas naquele tempo deixassem de falar ou falassem algo que Deus não havia dito,
A influência que aqueles profetas exerciam sobre aquelas pessoas afetariam no caminhar daqueles homens. E por que Deus levanta homens e mulheres para falar com você, para ajudar você no seu caminhar? Então, se os profetas se calassem quando deveriam falar, o calar daqueles profetas seria ruim para as pessoas. E se os profetas falassem aquilo que Deus não estava falando, também seria ruim para as pessoas. Meu irmão, Deus é tão sério com aquilo que sai da boca dele, com aquilo que falam no nome dele, que lá no Antigo Testamento Deus falava assim: olha, o profeta que disser aquilo que eu não mandei e ainda usar o meu nome, esse deverá morrer, porque está falando rebeldia contra o Senhor. Tão sério o Senhor leva a palavra que sai da boca dele. E por que Deus leva a sério? Porque o que saía da boca desses homens de Deus era para influenciar a jornada dessas pessoas. Amado, eu estou aqui para influenciar a sua jornada, e você está aqui para influenciar a jornada de outras pessoas. Amém, querido? Amém, querido? E hoje, amado, você está cercado por muitos profetas. Lá no Antigo Testamento não tinha muito. Ainda que Deus tenha dito assim para Elias: Elias, eu guardei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O que eram 7.000 profetas lá no Antigo Testamento perto dos dias de hoje? Hoje nós temos uma infinidade de profetas. Meu irmão, hoje você está rodeado de homens e mulheres que são boca de Deus nessa terra. Só que eu quero dizer mais. Se não bastasse Deus levantar muitos homens e mulheres para te ajudar no seu caminhar, Ele colocou o profeta dos profetas dentro de você. Para quê? Para que ele seja a voz do seu interior. Eu não estou aqui para ser simplesmente a única voz na sua vida. Há um profeta aí dentro de você que é a voz principal. Ele é o profeta dos profetas. Ele é aquele que inspira a mim e ele é aquele que inspira você. É ele quem põe as palavras nos nossos lábios para que nós sejamos luz nessa terra, para que nós sejamos voz aos homens. Certa vez Jesus disse assim: olha, quando vocês forem levados diante dos governadores e reis, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque vão pegar vocês por causa do meu nome, mas eu vou levar vocês diante de governadores e reis para que vocês sejam testemunha diante deles. E não se preocupem naquilo que vocês hão de dizer, porque o meu Espírito vai colocar a palavra na boca de vocês, e vocês vão falar o que vocês precisam falar naquele momento, para que aquelas pessoas sejam abençoadas. Porém, querido, se não bastasse Deus nos rodear de profetas e colocar o Espírito Santo como a voz profética dentro de nós, nós precisamos ter muito cuidado para não calarmos essas vozes na nossa vida. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque o rabo da porca vai torcer. Você precisa ter muito cuidado para não calar a voz profética na sua vida, porque se você calar a voz profética na sua vida, vai acontecer o que nós lemos aqui nesse versículo de Provérbios 29. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando você cala a voz profética na sua vida, sendo ela vindo de um homem para abençoar você, ou sendo ela do Espírito Santo no seu interior, a quantidade de pessoas que se perdem no caminho, porque escolhem não ouvir a voz profética que Deus libera sobre elas, não é brincadeira. A Bíblia diz assim, que Deus não fará coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas. Meu irmão, ninguém se perde, ninguém chega a lugar algum
sem antes Deus levantar alguém para falar com ele, ou sem antes o Espírito Santo não falar com aquela pessoa. Os profetas são boca de Deus nessa terra. E eu vou falar sem soberba nenhuma: eu sou voz de Deus na sua vida. E eu vou dizer mais: você é voz de Deus na vida de outras pessoas. Vou repetir: você é voz de Deus na vida de outras pessoas. Você não gostou, né, irmão? Porque se você não é voz de Deus, você é voz de outro. Você sabe, né? Você é voz de Deus na vida das pessoas. Então, amados, nós precisamos ter cuidado para não apagar essa voz profética. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19 assim: não apagueis o Espírito. Veja, eu disse, Deus cercou você de profetas, homens e mulheres que são boca dele nessa terra. Quantos aqui já receberam uma palavra de algum homem ou de alguma mulher de Deus na sua vida? Deus usou para abençoar você. Glória a Deus por isso. E Ele vai continuar usando. Para que você, por vários motivos, para que você não seja soberbo, não ache que você vai caminhar sozinho nessa terra. Ele usa por vários motivos, para aperfeiçoar a sua igreja, e etc, etc, etc. Mas Ele também te deu o Espírito Santo para falar com você. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Algumas versões diz: não extingais o Espírito. Agora eu te faço uma pergunta: um fogo se apaga de uma vez? Ele vai se apagando aos... E sabe uma das maneiras que o fogo se apaga? Pedro, por favor, projeta aqui para mim. Eu preciso que vocês leiam isso. 1 Tessalonicenses 5,19. Projeta aqui na frente. Vou mostrar para você uma das maneiras que o fogo se apaga. Uma das. Não apaguem o Espírito, verso 20. Não tratem. Olha como uma das maneiras como você apaga o Espírito Santo. Vamos ler aqui todo mundo? No 3, 1, 2, 3. Não tratem com desprezo a profecia. Hã? Pegaram aí? Uma das maneiras que você apaga o Espírito na sua vida é quando você trata com desprezo a palavra liberada por Deus. Porque o que é profecia? Nada mais é do que a mente e o coração de Deus sendo liberado aos homens. Isso é profecia. É a vontade do Senhor sendo manifesta a você. A profecia tem o objetivo de exortar, edificar e consolar. O que faz essas coisas é a palavra liberada de Deus. E quando você ouve a palavra profética que Deus libera, seja pelo Espírito diretamente a você, ou seja através de pessoas, e você trata aquilo que Deus está falando com desprezo, pouco a pouco você vai apagando o fogo do Espírito. Essa é uma das maneiras. Tem outras maneiras que você apaga o fogo do Espírito. Agora, amado, se você prestar atenção nessa palavra desprezo, o que é desprezo? Porque é uma palavra muito forte, sim ou não? Eu creio que você já deva ter desprezado alguma coisa ou alguém. E não vem dizer que não, porque desprezou. Desprezo, amado, é algo muito forte. Desprezo é tornar algo sem importância. Isso é desprezo. O significado, se você lê no original, essa palavra desprezo significa tornar algo sem importância. Agora veja,
não tratem com desprezo que ou seja, Deus está falando com você, então não torne isso algo sem importância. Quem entendeu, diga amém. E agora, o que acontece quando a voz profética se cala na sua vida? Quando você cala essa voz profética. Porque, amado, se você deixar, você sempre será alvo da palavra de Deus. Se você permitir, Deus sempre vai estar usando alguém para falar com você. Se você permitir, o Espírito Santo sempre vai estar te entregando palavras proféticas. Mas você também pode calar essa voz na sua vida. E o que acontece quando você cala essa voz profética? O que acontece quando os homens decidem não dar ouvidos ao que Deus está falando? E eu vou te dar um exemplo dentro da palavra. O povo se entrega aos seus próprios caminhos. É isso que acontece quando você despreza a palavra que Deus libera sobre a sua vida. Você anda nos seus próprios caminhos. Amado, posso te dar uma palavra? Você precisa de pessoas que te digam: é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui. Você precisa de pessoas que te digam: não é por aqui, não é por aqui, não é por aqui e nem por aqui. E se você desprezar essas pessoas que estão aí para apontar o caminho para você, você vai trilhar o seu caminho. E Deus vai permitir você trilhar o seu caminho. Porque primeiro Ele falou com você. Amém? Jesus certa vez disse assim para os seus discípulos. Jesus falou assim: olha, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, e vocês não vão ver. E vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer assim para vocês: olha, está ali o Filho do Homem, eis aqui o Filho do Homem, ou ei-lo ali. Aí Jesus faz uma advertência para os seus discípulos, diz assim: olha, contudo, não vades, esses que estão dizendo para vocês que eu estou ali ou que eu estou aqui, não vá atrás deles, nem os sigam. Você precisa de pessoas que digam para você: esse aqui não é o caminho, esse aqui é o caminho, não vá por aqui, não siga essa pessoa, não ouça essa palavra, não dê ouvidos a essa mentira. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, o que é essa voz profética então? É Jesus instruindo você no caminho que você deve andar. Jesus disse para os seus discípulos: não vá atrás daqueles que te dizem ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não ouça qualquer um. Se você ler a continuação aqui o versículo seguinte de 1 Tessalonicenses 5, verso 21, vai dizer: julgue as profecias e retenha o que é bom. Aqui eu estou dizendo para você não desprezar a palavra que Deus libera através de homens dele na sua vida. Mas agora eu quero te dar uma palavra de advertência e de cuidado. Preste muita atenção naquilo que você ouve, porque tem muitos falsos profetas por aí também. E no verso 21 diz: julgue tudo que você está ouvindo, julgue as profecias, retenha o que é bom. Amém? Então, querido, quando você perde a voz de Deus, o que vai acontecer com você? Você pode se entregar, e agora eu preciso que você tenha muita atenção no que eu vou dizer. Quando uma pessoa perde a voz de Deus na vida dela, ela pode se entregar à obstinação do seu coração. O que é um coração obstinado? É um coração que deseja seguir apenas aquilo que quer. Quando você cala a voz do Espírito Santo na sua vida e escolhe não dar ouvidos mais para nada nem para ninguém,
o seu coração chegará num lugar de obstinação, onde você trilhará e andará no caminho que você faz o que deseja, que faz o que quer. E eu vou te dar um exemplo agora dentro da palavra. Eu queria que você abrisse lá em Juízes. Abra a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 2. Vou te dar um exemplo do que eu acabei de dizer aqui. Juízes 2. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também. Verso 7. Juízes 2, 7. Olha só o que aconteceu enquanto esse povo tinha homens e mulheres que eram voz de Deus no meio deles. E olha o que aconteceu quando essas vozes se calaram. Verso 7. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Aqui Deus está dizendo o seguinte: enquanto tinha alguém que era minha voz, enquanto tinha alguém que tinha visto tudo que eu fiz, o povo estava andando aonde eu queria. Agora, vamos pular aqui, vamos lá para o verso 10. Aí no verso 10 o angu desanda, porque aqui começa a dizer o seguinte: depois que toda aquela geração, a geração que saiu do deserto, que saiu do Egito, que passou pelo deserto, depois que toda aquela geração foi reunida, seus antepassados morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E aqui está o erro da geração passada. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A voz profética sumiu do meio deles, porque aqueles que haviam visto e ouvido o Senhor haviam morrido. A voz profética se calou no meio deles. O que aconteceu? Eles começaram a fazer aquilo que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Amém? Só até aqui. É sério isso? Acho que você conseguiu entender, não conseguiu? O que eu li aqui? Amado, eu não vou dizer isso para minha glória. Dentre vocês eu sou menor, eu sou pó. Mas Deus me escolheu para ser boca dele nessa geração, como escolheu você. Mas eu vou te dar uma palavra, amada, agora. E eu de você colocava a sua barba de molho, porque o que você tem, muitos gostariam de ter. Eu já estou começando a liberar a palavra. O que você tem, muitos gostariam de ter, e o que você ouve, muitos gostariam de ouvir. E eu, se eu fosse você, eu criava juízo e vergonha nessa sua cara, e começava a valorizar as palavras que você ouve, porque tem um monte de gente vivendo no engano dentro das igrejas, ouvindo aquilo que Deus não está falando, e acreditando naquilo que não é palavra de Deus, e eles estão andando por um caminho de engano. Quando você está recebendo o pão quente de Deus, enquanto você está recebendo a água que flui da rocha, você está pisando nela e você está desprezando ela, e Deus está dando para você todos os dias um maná fresco, não está valorizando o que Deus está falando. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho convicção e consciência de que tem um monte de gente nas igrejas andando no engano, porque eles pararam de ouvir a voz de Deus, porque aqueles que foram levantados pelo Senhor, um dia, também pararam de ouvir a voz de Deus. A voz profética se calou na vida deles, e porque eles também não estão ouvindo a voz de Deus, os seus também não estão andando no que Deus espera. E nós, que temos
E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, porque eu também falho. Mas nós que estamos ouvindo uma palavra revelada do Senhor, muitas vezes desprezamos isso. Fazemos pouco caso das profecias. Amado, o que você acha que eu estou fazendo aqui agora? Você acha que eu estou pregando, né? Irmão, eu estou profetizando. Porque profetizar é liberar a mente e o coração de Deus. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou profetizando, falando algo que é do Senhor para conduzir você, para te ajudar a caminhar em Deus. Agora, se eu estivesse te ensinando 10 passos para alcançar isso, sacrifício para alcançar aquilo, eu seria mais um te ensinando engano. Se eu estivesse aqui dizendo que você tem que pagar o preço para conquistar tal coisa, eu seria mais um que estaria te enganando. Mas você nos ouve culto a culto, e ó, aí depois você vai ouvir outros na televisão, você vai ouvir outros na internet, e despreza a voz que Deus levantou na sua vida. Vou te falar uma coisa, essa frase não é minha, eu ouvi ela, nem sei de quem foi, nem lembro mais quem é o pregador, mas o arroz com feijão feito em casa é melhor do que a feijoada que você come fora. Porque a feijoada que você come fora, muitas vezes, pode te fazer mal. E aquele cara que te deu a feijoada, não será ele que vai socorrer você. Quem terá que te socorrer é aquele que está dentro da sua casa com você. Aí você dá ouvido para os de fora e despreza os de dentro. Aí na hora que o angu desanda para você, quem tem que cuidar de você sou eu. Se você tivesse ouvido a minha voz, e Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e se você é a minha ovelha, você tem que começar a ouvir a minha voz. Aí quem tem que cuidar de você depois sou eu. Porque você ouviu coisas, nem vou dizer que não eram de Deus, porque você ouve muitas coisas de homens de Deus por aí, só que você não tem a maturidade necessária para digerir o que você está ouvindo. Você ainda está no leite e está querendo comer feijoada. Aí, sabe onde está o leite? Dentro da casa que Deus colocou você, só que você despreza o leite de dentro da casa, mas você quer comer a feijoada dos de fora. Quem está pegando, diga amém. Eu não parei de profetizar, eu estou profetizando ainda. Esse texto aqui de Juízes nos mostra que o problema, amados, não foi a nova geração que se levantou, porque aqui diz que levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. O erro estava onde? Por que essa geração não conhecia o Senhor? Qual é a responsabilidade dos pais? É ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará. Por que essa geração não conhecia o Senhor? Porque os pais falharam. Porque a voz profética de Deus na vida dos pais se calou na vida dos filhos. Aí levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Você quer ser pai, querido? Quem quer ser pai aqui espiritual? Quem quer ser pai espiritual? Então você vai ter que primeiro aprender a ser filho. E se você é meu filho, você tem que começar a ouvir a minha voz. Porque se você não é meu filho, você é bastardo. Bastardo, irmão, eu não estou xingando você, mas a Bíblia diz que o filho permanece para sempre na casa, o bastardo não. Se você é bastardo, seu tempo aqui estão com os dias contados. Porque o bastardo não permanece na casa por muito tempo. Pastor, você está me tocando? Não, meu irmão.
Eu estou falando que se você ainda não recebeu o DNA desse lugar, é noite de você entender que Deus está te separando para ser mãe e pai nessa terra, de homens e mulheres. Mas antes de você se tornar um pai e uma mãe espiritual, você precisa se tornar um filho primeiro. Para você se tornar um filho, você precisa ouvir a voz profética que Deus levantou sobre você. Amém? O verso 10 aqui, de Juízes 2, diz que essa nova geração não conhecia o Senhor. Agora presta atenção, essa palavra não conhecia, me dá mais 5 minutos e eu termino. Essa palavra não conhecia tem um significado muito amplo, é muito amplo. Eu vou te dar alguns significados dessa palavra conhecia: saber por experiência, estar familiarizado, olha só o que significa conhecia: ser revelado, ser instruído e ser anunciado, dentre muitos outros significados. Por que essa geração não conhecia o Senhor? Porque não foram instruídos, e porque a eles não foi anunciado os feitos do Senhor, porque a voz profética se calou. Então perceba que para essa nova geração faltou a devida instrução. Está faltando instrução para você, irmão? Você está chegando em lugares que não deveria porque está te faltando instrução? Ou porque está te faltando vergonha na cara? Porque eu duvido que está te faltando instrução. Eu duvido. Porque eu posso falhar com você. E eu sei que muitas vezes eu me calei quando eu deveria ter falado. Mas o Espírito Santo não se calou. E por que você chegou em lugares aonde não deveria? Quem está pegando, diga amém. A consequência de calar a voz profética, você já sabe. A falta da profecia faz o povo se corromper. João disse assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é o testemunho de Jesus? É a proclamação de 3 coisas: o caminho, a verdade e a vida. Todo homem e mulher de Deus que não estiver mostrando para você, anunciando a você caminho, verdade e vida, não é homem e mulher que está sendo boca de Deus na sua vida. O homem e a mulher de Deus, os profetas de Deus, vão anunciar para você caminho, verdade e vida. Amém? Agora, como descobrir se eu deixei de ouvir a voz do Senhor? Você está andando nos seus próprios caminhos, acreditando naquilo que você acha que é verdade e buscando viver a sua vida. Se você estiver assim, você calou a voz profética na sua vida. Irmão, quem está ouvindo Deus, ainda que nos trancos e barrancos, está buscando se ajustar com o Senhor. Você pode cometer N falhas, mas se você está ouvindo Deus, você está buscando se ajustar. Amém? Amém, querido? Com o passar do tempo, Israel foi se tornando, se você lê a história de Israel, com o passar do tempo Israel foi se tornando cada vez mais obstinado em relação ao Senhor. O coração deles foi se tornando um coração cada vez mais duro. Sabe o que aconteceu? Eles foram trazendo cada vez mais dano sobre si. É isso que acontece com o coração obstinado. Traz dano sobre si. Porque parou de ouvir a voz de Deus. Perder a voz profética na sua vida vai fazer você alguém de um coração obstinado. E obstinação, amado, nada mais é do que insistência em andar no que você quer. Ninguém diz o que eu tenho que fazer. Ah, é? Você quer ser entregue aos seus próprios caminhos? É isso que você quer? Ninguém
ninguém paga minhas contas. Ah, é? E por isso você acha que tem o direito de calar a voz de Deus? Ninguém paga suas contas, mas quem te dá condições de pagá-las é Deus. Eu posso não pagar as suas contas, mas se Deus mandar eu te falar uma coisa, eu vou te falar. E se você tem juízo, você recebe. Porque senão, você não vai perceber que o seu coração se tornou um coração obstinado, duro, resistente. Sabe o que acontece com pessoas obstinadas, irmãos? Eles sempre pastam mais do que as outras. Quer ficar pastando mais do que os outros? Quer? Amado, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado, até aqui você é ovelha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Agora ele muda de lugar com você. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora você já não é mais ovelha, agora você é filho, está sentado na mesa. Você quer pastar a vida toda? É isso que você quer? Você não quer subir de dimensão, não? Quem cala a voz de Deus vai pastar mais do que os outros. Você é chamado para sentar na mesa. Amém? O que a ovelha come no pasto? Quem está na mesa come capim, irmão? Come o quê? Come o maná do céu. Come o próprio Jesus, amém? Vou terminar. E sabe o que Deus faz com pessoas obstinadas? Deus não se cala, sabia disso? Deus não se cala com pessoas obstinadas, porque Deus olha para a pessoa e Ele não tem prazer em ver a pessoa cair. Deus não tem prazer em ver a pessoa se perder. A Bíblia diz que não agrada a Deus ver os homens se perderem. Não é da vontade do Senhor com que ninguém se perca. E Deus não se cala diante de pessoas obstinadas. Sabe o que Deus faz? Eu vou terminar lendo isso. Isaías 58, verso 1. E essa palavra é para você. Olha o que Deus diz a Isaías: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui Deus mandou Isaías anunciar a transgressão do seu povo e os seus pecados. Em nossos dias, Deus também está nos anunciando algo. Clama bem alto. Você acha que Deus se cala? Deus está o tempo todo buscando, tentando buscar você, ainda quando você não quer ouvi-lo. Ele continua falando. E Deus continua anunciando algo nos nossos dias, amado. Aqui Deus estava querendo anunciar para aquele povo: ó, se arrependam das suas transgressões, dos seus pecados. Deus está anunciando algo para nós hoje. Nesse momento Deus está anunciando algo para nós. O que Deus está anunciando Deus está anunciando para nós hoje? Não cale a voz do meu Espírito, daqueles que eu levanto na sua vida. Amém. Esse é o anúncio de Deus para nós nessa noite. Amém, querido? Amém. Só que, amado, há um anúncio pessoal que Deus quer falar com você, porque esse anúncio dessa noite é um anúncio coletivo. Diga, anúncio coletivo. Essa palavra é para todos, mas você sabia que existe uma palavra
para ser anunciada a você especificamente. Por quê? Porque Deus quer fazer de você uma trombeta. Deus disse a Isaías: levanta sua voz, clama como uma trombeta. Para você ser uma trombeta de Deus, Ele não vai falar com você no coletivo. Para você ser uma trombeta de Deus, Ele vai falar com você no seu particular. Quer ser voz de Deus? Quer ser trombeta de Deus? Ouça Ele no seu particular com Ele. Amém, querido? Porque Deus está levantando as suas trombetas nessa geração. Glória a Deus. Que vão anunciar somente o seu coração. Quem quer ser? Aleluias. Um dos segredos, amado, dos profetas de Deus era estar em sintonia constante com o Senhor, ouvindo Deus constantemente, buscando viver na mesma frequência que o Espírito. Amado, você pode ter 2 dentes na boca, um para doer à noite e o outro para furar a uva. Você pode não ter nenhum dente, como disse o seu Pedro, não nasceu ainda. Está nascendo, né, seu Pedro? Mas você pode ser levantado como uma trombeta de Deus nessa geração. Mas você precisa estar em sintonia com o Espírito Santo. Amém, querido? Quem recebe essa palavra? Então, a primeira coisa, nós precisamos estar atentos para ouvir a Deus. Amém? Para ouvir a sua palavra. E a segunda coisa, nós precisamos falar o que o Espírito Santo está falando. E você sabe como falar o que o Espírito Santo está falando. Sabe ou não sabe, irmão? Só você colocar em prática. Amém? Quem recebe essa palavra?